acesse o site www.kahoot.it, vai ser solicitado o código, é só colocar o códigozinho que está aí na tela, certo? 5666527 e aguardar. Vai aparecer que você está aguardando a liberação aqui do quiz, tá bom? Eu acho que tem que começar, Cleidson. Porque... Olha aí, pronto, bateu 31 participantes. Vamos lá, então. 32, aí. Ok. Bora. Então, vamos iniciar. Acompanhando, vocês vão agora acompanhar na tela do Meet, certo? Aqui onde nós estamos no Meet, vocês vão acompanhar essa telinha aqui e as respostas é que vocês vão olhar para a telinha do celular para marcar, tá ok? Começar. 33 Primeira pergunta. Primeira pergunta, ó. Quiz. Associe as organelas e suas funções a seguir. Aqui é o seguinte. Vocês vão observar que nós temos aqui uma tabelinha. Dá para enxergar a tabelinha aí? Organela, perixossomos, centríolo, lisossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático não granuloso e ao lado as funções. A tabela você vai observar na telinha aqui do nosso Meet. Vai por eliminação, gente. Vai naquilo que você já tem certeza. Associa o que tem certeza. Depois vai para o que você não sabe. De cara a gente já elimina um monte. Isso eu não tenho certeza de nada. A tabela pequenininha pode dar zoom, que vocês aumentam a tela. Isso. Aumenta o zoom do navegador. Eu não tenho certeza de nada. Tem um tempo correndo aí, viu? Daqui a pouco vocês têm que responder. Já 10 respostas, A pontuação... Né? Isso, 10 já responderam. Tem tempo, Ana Júlia. A pontuação será dada com base na resposta correta e também no tempo de resposta, certo? E se dois responderem corretamente, vai pontuar mais aquele que respondeu corretamente primeiro, ok? Todos que responderem vão ter alguma pontuação, tendo acertado, mas vai variar uns pontinhos referente ao tempo de resposta, tá bom? Ok. 13 foi? Acertaram? Tivemos 13 respostas. Olha aí! Corretas. Olha aí. Pronto. Quer comentar algo a respeito, a professora? Gente, eu posso comentar já, Cleidson? Pode. Gente, as organelas, como a gente já comentou, elas são como se fossem são estruturas das células que participam como órgãos das células. E elas vão executar as funções vitais da célula. A gente pode classificar as organelas em 3 grandes grupos, tá? As organelas membranosas são aquelas que foram originadas de membranas. E por serem originadas de membranas, elas parecem sacos, bolsas. Então, toda vez que a gente vê uma organela que é membranosa, a gente sabe que a função dela vai ser ou armazenar, ou transportar, ou local para fazer uma substância, uma síntese. Então, eu penso na função de uma bolsa, de uma vesícula, de um pote. O que é que eu faço com essa estrutura? Eu uso para transportar algo, eu uso para guardar algo, eu uso para produzir algo. Então, as organelas membranosas, de forma geral, elas estão relacionadas a esse processo, certo? Então, como organelas membranosas, a gente tem os lisossomos, que armazenam enzimas digestivas para quê? Para fazer digestão. Os peroxissomos, que armazenam oxidases, que servem para fazer a oxidação e neutralizar substâncias químicas do nosso corpo, das células principalmente. Os complexos de Golgi têm a função de secretar, eles armazenam substâncias
e produzem secreções que são utilizadas no processo. Além disso, o complexo de Golgi, ele também está associado tanto a produzir os peroxissomos, como também está associado a produzir os lisossomos. Retículo endoplasmático é um conjunto de bolsas alongadas e canais que passam praticamente por toda a célula. Então, essas bolsas alongadas, elas têm a função de transportar principalmente substâncias. Então, existem várias funções específicas, mas a gente pode grifar algumas palavras-chave em relação a cada uma dessas organelas. Quando eu falo de lisossomos, a palavra-chave seria digestão enzimática, digestão celular. Elas armazenam enzimas para realizar a digestão. Já os peroxissomos, a palavra-chave vai ser oxidação e neutralização. Por exemplo, quando uma pessoa bebe, fica embriagado, ela começa a ter uma grande produção de substâncias de etanol circulando lá na corrente sanguínea. E o etanol é uma substância tóxica para as células. Então, com o tempo, quando a pessoa está nesse processo de embriaguez, existe uma grande produção dos peroxissomos que tem a função principalmente de oxidar essa substância, destruir, neutralizando a ação dela. Por isso que depois de um tempo a gente deixa de ficar embriagado, certo? O complexo de Golgi, a palavra-chave dela é secreção, sabe? Eliminar substâncias, eliminar vesículas, secretar o que é produzido dentro dele. E o retículo endoplasmático, a palavra-chave vai ser transporte, mas ele também é o local da síntese, o local onde vai ser guardada a substância. E a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. Qual a diferença de um para o outro? O liso, ele não tem granúlos associados à membrana. Esses granúlos são os ribossomos. Enquanto que o rugoso vai estar sempre associado aos ribossomos. Como os ribossomos são também organelas que vão estar fazendo a função de produzir proteínas, então tudo que for associado à proteína vai estar circulando no retículo endoplasmático granuloso, certo? Então, se é síntese de proteínas, vai estar lá no meio do retículo endoplasmático granuloso. Se é transporte de proteínas, retículo endoplasmático granuloso. Por quê? Porque está associado aos ribossomos. Se for síntese de outras substâncias, se for transporte de lipídios, carboidratos, está ali no meio do retículo endoplasmático liso, certo? Já as organelas não membranosas, elas são produzidas a partir de proteínas. Então, quem são elas? Os ribossomos e os centríolos. Os ribossomos, como eu acabei de mencionar, eles são organelas que são produzidas dentro do núcleo, né, por uma região do nucleolo, saem do núcleo e ficam no citoplasma, e a função deles vai ser a síntese de proteínas. Eles que vão ler lá o RNA mensageiro para produzir as proteínas numa sequência específica. Então, toda vez que é produzida uma proteína, está associado a um ribossomo. E o centríolo, a função dele principal é participar do processo de divisão celular. Ele forma os fusos de divisão para separar os cromossomos. Mas os centríolos eles também estão associados à produção dos cílios e dos flagelos na célula. Então, se uma célula tem cílio, se uma célula tem flagelo, esse cílio e esse flagelo ele foi originado de um centríolo. Então, os centríolos eles estão presentes na maior parte das células, com exceção dos vegetais superiores, né, como as angiospermas, as gimnospermas. Por quê? Porque eles não vão ter essa estrutura e logo as células que vão estar lá nas angiospermas e nas gimnospermas não terão cílios nem flagelos. Aí volta para a questão. Sobe um pouquinho, por favor. E aí, por eliminação, vamos tentar entender aqui, ó. Peroxissomos, centríolos, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático não granuloso. Então, peroxissomo, a palavra-chave do peroxissomo é o quê? Oxidação e neutralizar substâncias químicas. Então, qual dessas alternativas aí comporta peroxissomos? Alternativa... decompor água oxigenada, oxidação, certo? Então, 1 está associado ao 5. Já está aí, eu já matei 1. Mas vamos lá, vamos seguir. Centríolo é o 2. 2 está associado ao quê?
Formação de cílios e flagelos e processo de divisão celular. Logo, 2 está associado ao número 1. 2, 1. 3, lisossomos. Lisossomos. Bolsas que armazenam enzimas digestivas. Qual a função dela? Digestão celular. Então, 3 está associado ao número... Qual é o número? Número 4. Complexo de Golgi, secreção é a palavra-chave. Ele secreta outras organelas, ele secreta substâncias. A gente tem aí, 3. Então, complexo de Golgi é 4, associado a 3. E retículo endoplasmático, conjunto de bolsas, canais de transporte. O que é que ele faz? Associado ao número... Sim, aí tem 2, fabricar lipídios. Ah, professora, mas a senhora falou que era transporte. Eu falei que era transporte, mas também era local de síntese. Toda bolsa, todo armazenamento, toda sacola serve tanto para eu carregar uma coisa, para eu transportar uma coisa, mas serve também para eu guardar algo ou produzir algo lá dentro. Então, o transporte que é realizado pelo retículo endoplasmático, ele também vem depois da síntese. Então, se eu estou falando de lipídios, então eu estou utilizando o retículo endoplasmático não granuloso. Por que não granuloso? Porque o granuloso tem que estar associado a proteínas, por conta dos ribossomos. Então, a alternativa correta seria D. 1, 5, 2, 1, 3, 4, 4, 3 e 5, 2. Certo? Olha, a Vitória está na frente! Arrasou, Vitória! Leia o texto e identifica a característica da mitocôndria que a sustenta. Volta aí, aumenta um pouquinho o texto, Clebson, que não dá para ler nada. Vamos ver aqui. Eu vou lendo, então. Vai. Não vou pular o texto e vou para a parte principal. Segundo a teoria evolutiva mais aceita, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes, bactérias ancestrais, que foram incorporadas por células mais complexas. Uma característica das mitocôndrias que sustenta essa teoria é o que é que as mitocôndrias e os cloroplastos têm que faz com que eles sejam vistos como originados de células ancestrais. Podem responder. Dez segundos, tá? 7, 6, 5, é melhor chutar. 4, 3, 2. Tempo esgotado. A capacidade de autoduplicação e de DNA. Gente, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles são organelas que estão dentro das células, mas que possivelmente já foram células ancestrais. Existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, que acredita que inicialmente... Lembra que eu contei essa historinha lá na origem da vida, né? Então, a célula procariótica, inicialmente, ela se alimentava do que tinha no meio. Ia lá englobando. Só que, em um momento, ela foi e encontrou lá uma partícula, uma célula, que ela ia utilizar como alimento, mas ela percebeu que essa célula... ela tinha uma capacidade diferente de todas as outras. Ela conseguia sintetizar energia a partir do oxigênio. E aí ela percebeu, é melhor eu manter essa organela dentro de mim, fornecer a ela proteção, fornecer a ela o que ela precisar de nutrientes, e em troca ela vai produzir muito mais energia para mim. Então a mitocôndria passou a viver em simbiose com as nossas células. Mas como é que a gente sabe que essa teoria, ela realmente pode ser verdade? Porque essas organelas, até hoje, elas possuem a capacidade de se duplicar.
como se fosse uma bactéria vivendo dentro das nossas células. Elas têm a capacidade de autoduplicação e elas também possuem DNA próprio. Elas têm o seu próprio material genético, que não é o nosso. Então, nós temos nosso próprio DNA e nós temos os DNAs das nossas mitocôndrias, que são originados da nossa mãe, né? O DNA mitocondrial, ou o material genético mitocondrial, a gente ganha das nossas mães, porque a nossa mãe que dá todas as nossas mitocôndrias para a gente utilizar durante toda a vida. Então, a presença de DNA próprio, a presença de ribossomos próprios, que é o RNA, e a capacidade de duplicação é o que confere a essas organelas a possibilidade delas terem sido, na verdade, células ancestrais, procarióticas, que hoje vivem dentro das nossas células de forma simbiótica. Então, quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima. Ó, quem foi para frente, Vinícius. Parabéns, Vinícius. Essa daí é boa, gente. Preste atenção nas funções, tá? Marca aí as funções. Se puder aumentar também. Consegue enxergar? Isso aqui. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteína. Processos pendentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Eles estão pedindo as alternativas da tela para clicar na alternativa. As mesmas aqui, ó. Só teve um erro de digitação ali, pronto, aí. A maioria acertou, olha só. O tempo já acabou? Já respondeu. Ah, tá. Então vamos lá. Gente, voltando aí para o textinho, ele fala assim, ó. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteínas, processos que dependem de energia. Então, vamos lá. Síntese de proteínas, síntese de RNA e depende de energia. Então, tem 3 coisas que precisam acontecer. Olha, palavras-chave. Lembra? Preste atenção nas questões com a palavra-chave. Síntese de RNA, síntese de proteínas e energia. Onde é que a gente pode estar preocupado lá com a síntese de RNA? Onde é que acontece essa síntese de RNA, gente? No núcleo, certo? E quando é que vai acontecer essa síntese de RNA? Em que momento a gente vê que o RNA está sendo mais produtivo? Que o núcleo da célula está sendo mais produtivo? A gente sabe que a principal função do núcleo é armazenar o material genético. Então, quando existem 2 tipos de material genético que coexistem no núcleo celular, que é a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina é o DNA que a gente vê de forma contínua. É como se a receita ela tivesse numa folhinha de papel assim, escrita na folhinha de papel visível. Já a heterocromatina é o mesmo material genético, só que escrito e está numa folhinha de papel amassada. Então, eucromatina, o DNA está assim, ó, alongado, em filamentos alongados, de forma que a gente consegue, ó, ler. Já na heterocromatina, existe a informação, ela está guardada no filamento de DNA, só que o filamento de DNA está lá empacotado, amassadinho. Isso para ocupar menos espaço. E quando a gente olha um núcleo, a gente vê o núcleo com 2 porções. A porção eucromatina, que o filamento de DNA está lá alongado, e por estar alongado ele é menos visível,
Então, a gente vê lá o núcleo quase branco. Já na heterocromatina, por estar assim amassadinha, ela se torna mais visível o material genético. Então, a gente tem aí, nesses núcleos aí, a parte que está escura é a heterocromatina. E a parte que está clara é a eucromatina. Eu pergunto para vocês, qual dessas duas situações eu consigo ler melhor as mensagens do DNA? Na forma de heterocromatina ou na forma de eucromatina? Então, qual o momento que o núcleo vai estar com maior síntese? Está em maior atividade? É no momento de eucromatina ou no momento de hétero? É no momento de eu. Então, qual dessas células está em eucromatina, com mais eucromatina? É o item 4. Aí, a segunda informação que ele fala, que existe síntese de proteína. Quem é que faz síntese de proteínas? Ribossomo e retículo endoplasmático granuloso. Qual desses itens aí tem mais retículo endoplasmático granuloso? Esse daí também 4, né? Tem 4 cobrinhas aí de retículo endoplasmático granuloso. E tem que ter muita energia. Então, a gente já descartaria 1 e 5, né? Que só tem 2 mitocôndrias. Os demais têm 4 mitocôndrias. Então, a célula que estaria mais produtiva é aquela que vai estar com mais eucromatina, é aquela que vai estar com mais mitocôndria e é aquela que vai estar com mais retículo endoplasmático granuloso. É o item 4. Essa questão, gente, é uma questão de Enem, tá certo? Assim como a questão anterior é uma questão de Enem. Olha, Caio Henrique. Subiu o pódio. A partir das propriedades exibidas por esse material, identifique o tipo de ligação predominante. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Isso é química, pelo amor de Deus, é química. Laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. A que tipo de ligação, então, está se referindo aí? E aí, aos 80 segundos. Eles pediram para falar. Observa direitinho. Qual é a ligação que está acontecendo a partir dessas propriedades? 15 segundos. 10. 9. 8. 7. Pulou. 18 acertaram. Correu. 18 acertaram. Gente, eu vou falar, Clebinho, eu vou falar bem rápido por conta do tempo, tá certo? Vejam só, a questão, ela pede para que vocês identifiquem qual é o tipo de ligação química que está acontecendo, né? Exatamente com a questão dos exemplos dados pelas propriedades do material que está sendo trabalhado aí nesse laboratório. Então, a resposta correta, vocês já viram que é a ligação iônica, né? E se a gente for analisar direitinho, a ligação iônica, ela apresenta, assim, essa questão da alta temperatura de fusão e ebulição. Quando a gente tem um material sólido, ele geralmente vai apresentar essas altas temperaturas de fusão e ebulição, porque, na verdade, ele vai precisar de muita energia para que haja mudança do estado físico, certo? Então, geralmente, são altas temperaturas, sim, para essa mudança acontecer, por conta da energia, da necessidade de ter muita energia para essa mudança acontecer. Depois ele diz, boa condutividade elétrica em uma solução aquosa. Vejam só, quando a gente tem um material em contato com a água, vai ocorrer o aparecimento dos íons, né? A formação dos cátions e dos ânions. Então, isso vai facilitar a passagem da corrente elétrica. E aí, nós vamos ter um bom condutor elétrico. E no terceiro, diz assim, mau condutor de eletricidade no estado sólido. Vejam só, no estado sólido,
o material, ele é um mau condutor de eletricidade por causa da organização dos seus átomos. Lembrem daquela geometria que é formada quando a gente tem um material no estado sólido. Aí os átomos ficam tão juntinhos uns dos outros que ele forma uma geometria bem definida. E aí, por isso, ele fica sendo um mau condutor de eletricidade quando está no estado sólido. Então, quem possui essas propriedades são, no caso, os elementos que fazem a ligação iônica. Tá correto? Ligação iônica aí, por isso, certo? Se eu fui muito rápida, depois eu explico melhor para vocês, por conta do tempo mesmo. Se Clebinho quiser completar aí alguma coisa, fica à vontade. Tranquilo, tá ótimo. Tem gente nova aí encostando no pódio, hein? Shirley. Questão do tipo quiz. Responda. A fórmula do composto e o tipo de ligação que ocorre quando se combinam átomos dos elementos químicos bário, número atômico 56, e cloro, número atômico 17, são, respectivamente, quais destas 4 alternativas? Entre o bário e o cloro, qual é a fórmula do composto formado e que tipo de ligação ocorre entre eles? – 18 já responderam, olha aí. 21. Qual é a fórmula do composto que ocorre entre a combinação dos átomos de bário e de cloro? E qual o tipo de ligação que ocorre entre eles? (27 respostas). 25 segundos. Lembrando que esse reloginho ele é aproximado, tá? Não é a hora certa de Brasília, não, hein? Sim, Ana Júlia, é química. Estamos na parte de química. Segunda pergunta. 5 segundos. 3 segundos. 2, 1. Acabou. Tivemos 12 acertos, né? Dividiu opiniões. Letra D, é verdade. Letra D seria a resposta correta, certo, gente? A ligação que está acontecendo aí é uma ligação iônica. Vejam que o bário, ele faz parte da família 2A. Família 2A ali, metais alcalinos terrosos. E aí, a gente faz uma ligação iônica porque é um metal com um ametal. Lembrem-se disso. Então, quem é o outro elemento? Não é o cloro? O cloro faz parte da família 7A. E aí, vejam, o bário, ele faz parte da família 2A e, por isso, ele tem 2 elétrons na última camada de valência, exatamente porque ele faz parte dos elementos representativos da tabela periódica. E o cloro também, ele faz parte da família 7A e tem 7 elétrons na última camada de valência. Quando os elementos fazem uma ligação do tipo iônica, eles doam elétrons. Com que objetivo, gente? Com o objetivo de obedecer àquela regrinha do octeto, né? Ficar com 8 elétrons na última camada de valência. Então, assim, quem está mais próximo de ficar com 8 elétrons na última camada? Não é o cloro? Então, o cloro vai receber elétrons do bário, certo? Só que o bário, ele vai doar 2 elétrons. E o cloro, ele só precisa de 1 para formar 8. Então, a gente vai ter uma fórmula exatamente da seguinte forma. Bário, né? BaCl2. Por quê? Porque cada clorozinho desse vai receber um elétron do bário, que vai doar 2. Não sei se vocês conseguem compreender isso, mas seria interessante até que eu tivesse feito um slide para mostrar direitinho. Mas aí depois eu posso explicar
melhor para vocês como ficaria essa doação de elétrons, tá? Então, o bário doa 2 elétrons e cada cloro vai receber 1. E aí, vão ficar BaCl2. E é uma ligação iônica porque está havendo doação e não compartilhamento de elétrons. Pronto, Cleidson. Se quiser completar, fique à vontade. Sexta e última questão de química. Veja a figura e dê o que se pede. Um elemento X possui número atômico igual a 1 e outro elemento Y possui número 17. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre estes dois elementos? Respostas. Gente, essa é a mais fácil. A mais fácil, sim. Não vai desistir, não. A gente tem que tentar até o fim, minha gente. É caindo e levantando. Gente, é assim mesmo. A questão é que a gente está em um desafio e tem tempo, então muitas vezes a gente não consegue formular direito as ideias, mas é claro que com calma e paciência vocês saberiam responder todas as disciplinas. 15 segundos. 30 10. respostas. 5. Ok. A maioria acertou. 13 acertaram. Gente, vamos lá, rapidinho. Observem que o elemento X, ele possui número atômico igual a 1. Se ele possui número atômico igual a 1, logo, ele possui o quê? Um elétron, né? Então, que elemento seria esse? Qual é o elemento que possui apenas um elétron? É o hidrogênio, né? E o hidrogênio, para que ele fique estável, ele pode receber mais um elétron, porque ele tem a camada de valência K, né, gente? E K suporta até 2 elétrons. Vejam que o Y, ele é o cloro. Ele tem número atômico 17 e logo ele possui 17 elétrons. Só que a última camada de valência do cloro tem o quê? 7 elétrons. Ele não é da família 7A, então tem 7 elétrons. E ele precisa de mais um elétron. E aí, o hidrogênio vai compartilhar o seu único elétron com o cloro. Vão ficar juntinhos fazendo compartilhamento, não é uma doação, certo? Logo, essa ligação é covalente. E aí, a gente vai ter a fórmula, no caso, XY, porque vai ser uma ligação covalente de um elétron do hidrogênio sendo compartilhado para o cloro. E o cloro, por sua vez, compartilha um com o hidrogênio. E ambos ficam equilibrados, tá? Ganham estabilidade. É isso, Cleidson. Quer falar alguma coisa? Tá corretíssimo. Vamos para física. Veja a figura abaixo, assinale a opção correta. Nela temos um bloco de massa 8 kg, suspenso por uma corda. Adotando que a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Vamos, pessoas, questões bem facilzinhas. Oriana, a gravidade é padrão. Adota-se gravidade padrão 10 metros por segundo ao quadrado. Só se alguma questão quiser alterada, a gente usa 9,7. Um bloco de 8 quilos e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da tração na corda?
40 segundos, 27 respostas só. Cadê o restante do pessoal? Quinze. 8 segundos. Vamos lá. Olha aí. 5 respostas certas. Vamos lá, rapidinho. Coloca aí, Cleibson, por favor. Sim, só um instante. Quando eu peço a tração na corda, é a força de tração exercida pela corda sobre o bloco. Então, a gente sabe que ali no bloco está atuando duas forças verticais. Uma para cima, que é a tração, e uma com sentido contrário, que é a força-peso. Então, a gente tem forças com mesma direção, porém com sentidos contrários. Então, nesse caso, fica igual que está aqui na figura. Tração menos o peso é igual a zero. Por quê? Para manter o bloco em equilíbrio. Então, se eles têm mesma direção em sentidos contrários, eu posso dizer que a tração é igual a força-peso, para manter o bloco em equilíbrio. O peso é dado pelo quê? Massa vezes o valor da gravidade. Porque o peso é a força com que os corpos são atraídos, juntamente com a gravidade. Então, a massa do corpo é de 8 kg, a gravidade é padrão 10, 8 vezes 10, 80 newtons seria a atração exercida pela corda. Porque tem que ser igual a força-peso para que o bloco se mantenha em equilíbrio. Se não existisse isso, não haveria o equilíbrio entre as duas forças. Simples assim. Pode passar, Cleibson. Chegando aí, ó. Olha, Caio está na frente, viu? Resolva o que se pede. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. É o mesmo raciocínio da questão anterior. Forças de sentidos contrários, mesma direção, porém de sentidos opostos. Aí teria que se calcular a força primeiro, depois acho a aceleração. Atenção, tempo, 20 segundos. Vamos, gente. Sete segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 16 pessoas acertaram. Vamos lá. Essa questão, ela trata da lei fundamental da dinâmica. Eu já coloquei isso para vocês. Pode ir colocando, tá, Cleibson? A lei fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Porém, a questão, ela deu duas forças atuando em um único corpo. Mais uma vez, aquela que eu falei. Forças de mesma direção, porém de sentidos contrários. Como elas têm sentidos contrários, a força resultante vai ser F1, que eu dei aí, que foi de 60 newtons, menos F2, que foi de 20 newtons. Então, a força atuante nesse bloco, ou nesse corpo, seria de 40 newtons. Encontrada essa força, eu aplicaria na equação da lei fundamental da dinâmica.
que corresponde à segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Uma equaçãozinha do primeiro grau, força 40 newtons, massa 20, a aceleração 40 dividido por 20, 2 metros por segundo ao quadrado. Como está sendo mostrado aí na tela para vocês a resolução da questão. Ok? Caio mais uma vez. Última questão. Responda o que se pede. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque a força F é maior do que a da gravidade? É porque a força F é menor do que a gravidade? É porque qualquer que seja a força, o corpo necessita ser acelerado devido à gravidade? Ou é porque a força resultante sobre o corpo é nula? Vamos, gente, não precisa nem de cálculo, é só imaginar aí o que eu acabei de falar. Forças de sentidos contrários. E aí? As 3 questões seguem a mesma linha de raciocínio. Dez segundos. 5 segundos. Ok. Escorregaram A maioria na errou. banana. A maioria errou. Veja só, essa questão, fazer o comentário. Ele diz que a força F se desloca em um eixo vertical, em sentido contrário ao da gravidade. Se o corpo se move com velocidade constante, é porque... Vejam só, se ele diz que a velocidade é constante, eu falei para vocês, ainda nas aulas presenciais, que toda vez que um corpo tem velocidade constante, porque essa velocidade ela não vai variar. Se ela não varia, então não existe aceleração. E não existe aceleração, como é que eu vou ter força? A força não depende basicamente da massa do corpo pelo produto do valor da aceleração. Se eu não tenho aceleração, consequentemente eu não tenho força. A resposta já estava aí, a palavra-chave era essa, velocidade constante. Se a velocidade não varia, não vai existir aceleração. Consequentemente, não vai ter força nenhuma atuando no corpo. Daí, a força resultante sobre o corpo será sempre nula. Não esqueçam disso. Eu sempre falei nas aulas, antes da gente entrar em quarentena, que a gente estava vendo o movimento uniforme. Quando a velocidade é sempre constante, não existe aceleração, tá certo? Não existe aceleração de forma alguma. Consequentemente, a força aí seria sempre nula. Se eu não tenho aceleração, eu não posso aplicar uma força sobre um corpo, ok? Olha aí, Pedro Henrique em terceiro lugar. Participa. Vinícius em segundo. E Caio em primeiro. E em quarto, Vitória. E em quinto, Li também. Tivemos aí esse resultado, Parabéns! certo? Parabéns, meu povo, que acertou. Algum comentário, professoras? Não. Parabéns, Só uma coisinha. gente.
O interessante foi a participação, tá, gente? Então, independente de ter acertado ou errado, esse momento era um momento para vocês avaliarem o que precisa estudar mais, né? Avaliarem, terem alguns feedbacks do professor, verem como podem analisar melhor uma questão. Então, acho que independente de quem ganhou e quem perdeu, né, foi válido para o aprendizado de vocês. Pois é isso aí, Tati. Gente, beijo, obrigada pela participação. Vamos começar com as turmas. Beijo, pessoal do primeiro. Só uma coisinha, os primeiros 5 lugares aí, por favor, manda mensagem para algum professor que tenha contato, para a gente saber o nome completo e a turma, por favor. Os 5 primeiros. Vocês têm como ver aí, não tem? Okay. Quem foi primeiro, quem foi segundo. Tem sim. Tem sim. Manda para o monitor, é melhor. Quem foi primeiro lugar, quem foi segundo, terceiro, quarto e quinto. Manda para o monitor das disciplinas, e aí fica melhor para a gente identificar. Ok. Caio Henrique primeiro, Vinícius segundo, Pedro Henrique terceiro, Vitória em quarto e Anselmo em quinto. Pronto, aí esses daí, por favor, falem com o monitor, nome completo e a turma. Então aqui nos despedimos de todos os alunos dos primeiros anos. Ok. Serão gentilmente convidados agora a deixarem lugar para os segundos anos.